página, que é falar sobre como o uso dos quantis permitem a nós o cálculo da assimetria da distribuição de dados. Quando você tem os quantis, se, digamos, vamos utilizar ao invés dos quantis os quartis. Se você tem os quartis, eles podem ser utilizados na análise da simetria da seguinte maneira. Se os dados são simétricos ou aproximadamente simétricos, ou melhor, se a distribuição dos dados é simétrica ou aproximadamente simétrica, o que nós temos então como condições são: o segundo quartil menos o menor valor observado é aproximadamente a diferença entre o maior valor observado e o segundo quartil. Então, a diferença entre a mediana e o menor valor observado é aproximadamente igual à diferença entre o maior valor observado e a própria mediana. Uma segunda característica de quando temos uma distribuição simétrica é que a diferença entre a mediana e o primeiro quartil é aproximadamente igual à diferença entre o terceiro quartil e a mediana. Então, essa aqui é uma distribuição normal. Veja, na distribuição normal, a diferença entre o menor valor observado e o maior é bastante semelhante, é idêntica no caso da distribuição normal, bem como a diferença entre a mediana e o primeiro quartil ou o terceiro quartil e mediana, que são idênticas. Por fim, o que você tem é que a diferença entre o primeiro quartil e o menor valor observado, ou entre o maior valor observado e o terceiro quartil, são valores iguais. Retomando aquele primeiro exemplo que nós trabalhamos nessa aula, em que nós tínhamos um conjunto de observações colocadas em ordem crescente, e nós calculamos o primeiro quartil como sendo 4, o segundo quartil como sendo 8, o terceiro quartil como sendo 11,5, nós podemos representar essas quantidades aqui discutidas nas letras A, B e C, conforme essa proporção baseada na reta real, que tem esses números de 2 a 15. Aqui então está representada a diferença entre x1 e q1, que é 2 e assim sucessivamente. Bom, um exercício para vocês é discutir se vocês consideram simétrica essa distribuição de dados ou não. E por que vocês consideram simétrica ou não. Por último, eu gostaria de então representar os quartis de uma maneira gráfica. Para fazermos isso, nós temos o chamado box plot, ou caixa de bigodes, que é uma representação gráfica dos seguintes números: os quartis e os extremos, os valores extremos, menor e maior, observados num certo conjunto de dados. Para fazer isso, você novamente trata uma reta de referência, uma reta real aqui, orientada para cima. Vejam essa flecha indicando isso. E você anota os valores L e LS, com essa linha tracejada, se necessário. E você vai ter então um retângulo. Este retângulo tem a aresta inferior definida pelo valor do primeiro quartil, a aresta superior definida pelo terceiro quartil. Ela tem também um traço horizontal aqui, cuja altura é definida pelo segundo quartil. A diferença entre o primeiro e o terceiro quartis, essa distância, é chamada distância quartil ou intervalo quartil. E ela é definida, calculada segundo esta fórmula, Q13 menos Q1. Os números LS e LI são chamados limite superior e inferior, sendo que o LS ele é a soma entre Q3 e 1,5 vezes o intervalo quartil, e o limite inferior é Q1 menos 1,5 vezes a distância quartil.
você vai, a partir isso pode ser visualizado, a importância desses números é visualizada no gráfico. Quando você olha para esses retângulos, ele sai da aresta superior do retângulo e vai subir até um certo número aqui. Este número será o menor valor, ele vai ser o menor valor dentre duas quantidades, o maior valor observado ou o limite superior. Essa reta jamais ultrapassa o limite superior. Se houver valores observados maiores que o LS, eles são representados por esse asterisco aqui. O mesmo raciocínio vale para esta linha vertical partindo da aresta inferior. Ela desce até o menor valor observado ou o LI, o que for o maior dentre esses dois valores. Caso existam valores observados menores que LI, então eles serão representados segundo os asteriscos e são chamados de valores aberrantes ou extremos ou valores atípicos na literatura. Com isso, nós concluímos esse material referente às medidas resumos utilizando quantis empíricos e fica, então, apontado que vocês façam todos os exercícios referentes a este tema, desde já. Finalizamos então essa aula. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha auxiliado no vosso entendimento deste tema e até a próxima. Bom dia.